Olá a todos, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem. Hoje, dia 3 de 2026, quando começamos esta live. Hoje, dia de lua de sangue. Foi, na verdade, né, na madrugada de ontem para hoje, né, essa lua de sangue ela tem uma simbologia muito interessante. A gente vai dar uma olhada nisso, né, basicamente em algumas pessoas que falaram sobre essa data. E também alguns estudos aqui que eu trouxe para gente a respeito do que isso significa para as diversas tradições aí, né? Tá, pessoal? Então, vamos lá. Lua cheia de verme e lua de sangue brilham no céu noturno. Essa matéria é da BBC, tá? E é de hoje. Então, esse foi o eclipse lunar visto na Nova Zelândia, hoje de manhã, já na quarta-feira, horário local, lá na frente. Hoje isso aconteceu aqui no Brasil, antes de eu vir nessa matéria, deixa eu só pegar o horário que aconteceu aqui no Brasil, tá? Foi às 5h44, ela não foi vista vermelha, e o único local que pegou a lua de sangue no Brasil, tá, foi a região norte. O eclipse começou às 5h44. Então o fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua, segundo a astronomia, né? Projetando sua sombra sobre a Lua, tá? E esse alinhamento da lua de sangue, enfim, só pode acontecer durante a fase de lua cheia. Então, além de ser um eclipse, é na lua cheia, né? O eclipse começou às 5h44, no horário de Brasília, e a Lua vai ficar completamente imersa na sombra da Terra entre 8h04 e 9h03, ficou no caso, né? Então, bom, a região norte do país é uma região que a gente já tem falado no conteúdo fechado, especialmente aquele que eu tenho com o senhor Eduardo, Cronologia do Apocalipse, né? Que é uma região que vai sofrer bastante aí, tá, pessoal? Desculpa quem mora aí, mas já começa a ficar ligado aí. Basicamente nesse período agora, quando a gente se aproxima e vai se intensificando o processo do colapso da AMOC, que vai promover uma série de problemas climáticos aí no mundo, né? Então, que é a mudança ali do fluxo das geleiras, basicamente, que vai provocar um grande resfriamento no hemisfério norte, tá? E em alguns locais, incluindo na Amazônia, a gente vai ter o processo de savanização. Muitos locais, que no caso a região norte do Brasil, né, a gente vai ter uma mudança na vegetação causada pelo clima, tá? Então isso, evidentemente, que quando a gente fala de lua de sangue, de eclipse, a gente está falando de períodos extremamente importantes, tá? Períodos proféticos ali, extremamente importantes, que vão determinar divisões ali entre coisas, entre processos que vão acontecendo, né? Do astral para o físico. A palavra astral, além de ter um significado como algo que é metafísico, que é algo que a gente não vê normalmente, né? Também está vinculado aos astros. A palavra em si, semanticamente, ela já vem da mesma raiz, né? Só você olhar astro astral. Então, tem essa questão aí, tá? Por que chama-se, então, a lua cheia de verme, né? A lua cheia de verme é um termo da Europa, tá? Além da lua de sangue, aconteceram juntas, né? Porque essa é a lua, e eu achei muito curioso a BBC falar isso, porque a BBC, por que se chama, então, lua de verme, tá? Lua cheia de verme é a lua de sangue, brilham no céu noturno. Porque, basicamente, tá? Essa é a primeira lua cheia da primavera, que é conhecida como a lua da minhoca, ou worm, que é a mesma palavra em inglês, verme e minhoca, né? Que é justamente quando as minhocas, os vermes, né, começam a brotar, a sair da terra, marcando o início da primavera. Então os vermes começam a sair da terra, é muito simbólico isso, tá? Extremamente simbólico.
Então a lua cheia de verme e a lua de sangue brilham no céu noturno. Então a gente tem, além da lua de sangue, tem essa questão também, que é muito curioso. Então ela foi visível em vários locais. Deixa eu voltar aqui para mim, eu vou deixar um vídeo passando. Vamos lá. A história que você me falou sobre março. Março agora nós vamos ter no dia 3... Esse senhor aqui, quem que se lembra o nome dele? Dr. Alex Alves, isso mesmo. Dr. Alex, perfeito. Obrigado, pessoal. Tinha me fugido o nome dele só. E eu procurei correndo aqui, não consegui achar na hora de começar a live. Eu já assisti vários vídeos e cortes dele também. Interessante. A história que você me falou sobre março. Março agora nós vamos ter no dia 3 uma lua de sangue. Um portal vai ser aberto. Gigante. O que isso representa? Isso representa no mundo espiritual ações sacrificiais preparatórias para o estado de caos, de colapso, de escuridão da mente humana, que está previsto em Apocalipse 6, na parte do cavalo vermelho, aonde uma pessoa vai atentar contra a vida da outra. No dia 3 de março. 3 de março nós temos a lua, a lua de sangue, nós temos um eclipse e nós temos uma alteração. Pessoal, caiu o som para vocês aí? Tá rolando? É que para mim ficou mudo aqui. Deixa eu ver aqui. Vermelho, aonde uma pessoa vai atentar contra a vida da outra. No dia 3 de março. 3 de março nós temos a lua, a lua de sangue, nós temos um eclipse e nós temos uma alteração que está rolando por plasma, que está rolando por ação eletromagnética, por uma ação epigenética provocada, ok? De desestabilização das pessoas. Raul, quem está normal hoje? O que é normal? De 0 a 1000 em milésimos de segundo. De 0 a 1000, cara. Nós vimos aí em Alphaville 3 médicos. E aí, beleza? Como é que foi a licitação? Daqui a pouco, um levanta e blá, o outro levanta e blá, 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 blá. Na saída, alguém resolve passar os dois para a eternidade. E os enfermeiros? Lá em Brasília. Tá na conta dos caras. Tá parecendo esses surtos iguais esses filmes. Pra eternidade. Que total. Começa a pessoa total. Começa do nada a ter um surto. Total. E o cara lá de Santa Catarina que entrou no elevador, né, com uma faca. E o primeiro que entrou no elevador, sem motivação nenhuma, ele foi lá e furou o cara todo. E perguntaram e disse: qualquer um que entrasse eu iria furar. Não tenho nada contra ele, não. Meu Deus. Compreendeu? Eu sei que muita gente não concorda com o que o Dr. Alex Alves vai falar, assim como muita gente também não concordava com Daniel Mastral, né? Também não concordam com tudo que eu falo, tudo bem, mas o que ele falou nesse vídeo tem sentido sim, tá? Em relação à abertura de portais e a questão da lua de sangue, tá? Então, tem até um filme que eu particularmente acho muito bom, acho um filme belíssimo, um grande clássico que eu adoro assistir, né? Chama-se O Último Caçador de Bruxas. Adoro esse filme, tá? Adoro. Então, basicamente, esse filme, ele começa justamente com uma cena, se eu não estou enganado, né? Pode ser que seja outro desses filmes que eu gosto bastante, mas especificamente esse, né? Todo mundo à flor da pele. Isso é um efeito, basicamente, segundo dizem, da lua de sangue, né? O Último Caçador de Bruxas, ele vai começar com uma cena, né? Justamente de um ritual que é feito na lua de sangue e que traz lá um ser que volta, uma rainha das bruxas que volta para reinar, né? Luz de sangue, né? Como essa que aconteceu hoje, eclipses lunares totais com aparência avermelhada, tem um lugar proeminente no ocultismo, na astrologia e em tradições esotéricas, onde são vistos como sinais de transformação, de revelações ou de portais espirituais. Eles frequentemente inspiram profecias
que misturam simbolismo místico com interpretações apocalípticas. No entanto, é importante notar que essas profecias elas são subjetivas, variam por tradição cultural, religiosa e não têm basicamente uma uniformidade, né? Aqui a gente vai ver as principais profecias ocultistas relacionadas a luas de sangue para os tempos atuais, pós-2020, tá? E futuros aí nas próximas décadas, eventualmente, que são baseados em interpretações comuns das fontes esotéricas, fontes bíblicas ou astrológicas. Nas profecias bíblicas, né, a gente vai ter o livro de Joel 2:31 e Apocalipse 6:12, que descrevem a lua se convertendo em sangue, como um prenúncio do dia do Senhor. Então, não que essa lua de sangue seja aquela que vai anteceder os tempos finais, mas antecedendo os tempos finais, aparentemente, segundo as escrituras, haverá uma lua de sangue. Tem as tétrades de Nostradamus também, né, que falam sobre luas de sangue. E são 4 eclipses consecutivos que caem em festas judaicas. Então, teve a tétrade de 2014, 2015, que foi vista como sinal de fim dos tempos, e depois veio o evento pandêmico, né? Enfim, que foi interpretado por muitos ali como cumprimento dessas profecias. Já o eclipse de março de 2026 é profetizado por alguns como o início de uma nova fase apocalíptica, uma nova etapa, conforme disse ali o doutor Alex Alves ali naquele trecho, né? Possivelmente ligado a conflitos no Oriente Médio ou colapsos econômicos. Tá? Hoje, especificamente, nós tivemos a eliminação num único míssil de 88 líderes xiitas que estavam ali para escolher o próximo Ayatollah, depois que o Khamenei foi eliminado, né? Então, coincidiu justamente com a data dessa lua de sangue também. Futuramente, eclipses como o de 2033, que vai ser outra lua de sangue total, são associados ao início da grande tribulação, com visões de purificação espiritual através de caos mundial. Na visão do ocultismo, ele simboliza o derramamento de sangue espiritual, tá? O derramamento de sangue no mundo espiritual, né? Então é uma espécie de sacrifício, o fim de eras antigas e a ascensão de um novo tempo. Então é uma virada de chave, né? Práticas como orações ou rituais durante o eclipse para proteção contra a força das trevas são recomendadas. Então orações ou ritos, cada um na sua fé, na sua crença, né? Mas relacionados à purificação, a atrair o positivo, atrair o sagrado, né? Durante o eclipse, servem aí de proteção contra a força das trevas, né? Para quem é cristão, evidentemente, principalmente a oração. Tá? Profecias astrológicas e esotéricas. Na astrologia ocidental, bem como na astrologia védica, né, da antiga Índia, luas de sangue em signos como Virgem, que é o que está acontecendo nessa lua de sangue, especificamente, representam quebras de ilusões e portais para o submundo. Tá? Então, ilusões se desfazem. O que é uma ilusão? É uma percepção limitada da realidade, ou uma percepção que não corresponde à realidade. Então, haverá uma quebra de ilusões e abertura de portais para o submundo. E é muito curioso porque a gente tem justamente a lua de sangue com a lua do verme na Europa, né? Que é o período que os vermes, as minhocas, começam a sair na primeira lua cheia da primavera, a sair da terra para a superfície. Pessoal, por gentileza, deixa o like quem estiver acompanhando, tá? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tá? Vou deixar o link do Instituto São Brandão aqui. Então, autores aí como Linda Goodman e ocultistas esotéricos ocultistas influenciados por Aleister Crowley
veem isso como uma ativação de certas energias kármicas. Né? Então eles vão trazer aqueles conceitos indianos do karma, de uma dívida cósmica, basicamente, e vão trazer isso para esse momento como uma ativação dessas energias. Tá? Já em tempos atuais e futuros, né, o eclipse 2026 ele é profetizado como um catalisador para uma espécie de despertar coletivo, né, que vai revelar segredos ocultos, como a corrupção em instituições, a gente vive isso, relacionado à transição desse período chamado Era de Aquário, né, que pode trazer avanços espirituais, mas com turbulências graves, como, por exemplo, crises climáticas ou convulsões sociais, como revoluções que têm acontecido no mundo. Né? Seria também uma época de purificação e intensificação de situações proféticas. Tá? Para 2030 ou mais, eclipses como o de 7 de setembro de 2033, que vai acontecer ainda, ou de 18 de outubro de 2043, são vistos aí como picos de transmutação mundial. Profecias que falam de renascimento através do sangue, possivelmente doenças, pandemias, guerras ou elevação de compreensão coletivas. Então, onde a humanidade passa a ter outras compreensões mais claras da realidade, né? Então, já em tradições como a tradição cabalística, isso vai se alinhar com o fim do ciclo de 7.000 anos, que leva a uma utopia mística. Na interpretação oculta, representa a deusa Lua, ocultista, né? A deusa Lua Selene ou Hécate, em fúria. Que essa deusa, então, né, representada pela Lua, demanda sacrifícios simbólicos ou rituais, né, para produzir ali o equilíbrio. Tá? Então, rituais de lua cheia com cristais vermelho, né, são feitos também nesse período. Profecias indígenas e xamânicas, tá? Tradições nativas e neo-xamanismo, são coisas diferentes. Neo-xamanismo é basicamente o pessoal de hoje em dia querendo reviver tradições xamânicas, e as tradições nativas são as originais, né? Então, por exemplo, povos indígenas das Américas. A gente tem os Hopi na América do Norte, os Maias na América Central, que veem eclipses como o Sol engolindo a Lua, ou sinais de desequilíbrio cósmico, e no ocultismo moderno isso se mistura com visões ligadas a processos mesclados com ufologia. Tá? Então, o pessoal que fala de canalização, trazer um novo tempo, aquela coisa que eu já falei em lives anteriores aqui. E uma espécie de ecologia espiritual, uma purificação, né? Então, para tempos futuros também, como o 2026, esses sinais são interpretados como avisos de morte e renascimento da Terra, ligados a mudanças climáticas, extinções e migrações forçadas. Profecias Hopi falam de o quarto mundo terminando com sinais celestes, quarto período. Prevê um colapso de sociedade seguido de harmonia, se a humanidade se reconectar com a sua essência, inclusive com a natureza. Né? Os índios Hopi falam. Até 2040, eclipses sucessivos podem sinalizar esse processo, com eventos como tsunamis, entre outros. Tá? No xamanismo é um tempo de jornadas visionárias, então, onde os xamãs preveem grandes mudanças. Tá? Então, no ocultismo, o vermelho da lua de sangue simboliza a terra como uma divindade, né? Clamando por justiça. Tá? Práticas, danças e meditações são feitas também. Tá? Então, aqui a gente tem, basicamente, a gente pode aprofundar, tá, esse estudo em relação a Nostradamus.